Quando um gráfico representa uma função. Então, temos como saber se um gráfico representa uma função ou não apenas analisando esse gráfico. Lembremos que pela definição de função, uma função tem um domínio, tem um contradomínio e tem uma regra. Essa regra estabelece que para cada valor de x há um único correspondente em y, né? Então, o que nós fazemos é verificar se o gráfico ele obedece essas condições para que seja função, certo? Então, observemos aqui. Um gráfico ele representa uma função assim, de uma forma bem simples, quando para cada valor do eixo x corresponder um único valor do eixo y, né? Certo, então nós temos aqui um gráfico e esse gráfico representa uma função. Já vou explicar para vocês na prática como fazer essa identificação, né? Então, olha só, como ele representa uma função, nós temos aqui o eixo x, como eu falei no vídeo anterior, o eixo x, ele representa o domínio da função, né? E o eixo y, no eixo y, nós teremos identificados a imagem dessa função, certo? Então, no eixo x nós teremos o domínio da função e no eixo y nós teremos a imagem da função. Claro, se o gráfico representar uma função. Lembrando que a imagem, ela está contida no contradomínio da função, certo? Então, vamos ver. Na prática, como identificar se um gráfico representa uma função? Então, o que nós fazemos é traçar retas paralelas ao eixo y, né? Então, observe esse gráfico que nós temos aqui. Então, identificando, nós temos o eixo y aqui, certo? O que nós fazemos? Nós traçamos paralelas a esse eixo y, né? Em qualquer lugar onde corta o gráfico, né? Então, imaginando todas as paralelas possíveis, que são infinitas, certo? Eu vou traçando, imaginando essas paralelas aqui ao eixo y. O que são paralelas? Estão na mesma direção que o eixo y, na vertical, e nunca tocarão o eixo y, né? Então, olha só, não importa quantas paralelas eu fizer aqui ao eixo y e onde eu fizer essas paralelas, nós observamos o que? Nós temos o gráfico da função ali atrás, em vermelhinho, né? Ali atrás, em vermelhinho, né? E nós observamos que essas retas paralelas, não importa onde eu desenhe, vão tocar esse gráfico em apenas um ponto. Então, olha só, essa paralela toca o gráfico aqui, essa paralela toca o gráfico aqui, né? Essa paralela toca o gráfico aqui, essa aqui. Então, onde eu desenhar paralelas, vai acontecer a mesma situação, certo? Então, nesse caso aqui, eu tenho que o gráfico representa a função quando todas as retas paralelas ao eixo y, e são infinitas, cortam o gráfico em apenas um ponto. Então, não há nenhuma reta paralela ao eixo y que corte o gráfico, é representado em mais do que um ponto. Então, isso significa o quê? Isso significa que cada valor de x possui um único correspondente y, certo? Por quê? Porque o valor de x está aqui, né? Então, eu ligo com aquele valor de y ali, né? Aqui, esse valor, esse ponto se liga com esse valor de x,
e com aquele valor de y, e assim por diante, tá? Agora, quando que o gráfico não representa uma função? Então, vamos observar esse gráfico. Eu faço a mesma coisa, eu traço paralelas ao eixo y, então note que o eixo y está aqui, né? E eu traço paralelas em relação ao eixo y, né? Que essas paralelas cortem o meu gráfico. Então, aqui eu tenho uma paralela, aqui, se eu imaginar, eu tenho outra, tá? Indiferente do local que eu traço essa paralela. O que eu tenho que observar? Eu tenho que observar se vai ter alguma paralela, alguma quer dizer pelo menos uma. Se tem pelo menos uma reta paralela ao eixo y, que corta esse gráfico em mais do que um ponto, tá? Então, o que acontece aqui? Se tiver uma reta paralela ao eixo y que corte o gráfico em mais do que um ponto distinto, então esse gráfico não representa função. E se nós observarmos aqui, ó, essa paralela aqui, ela corta o gráfico em 2 pontos distintos, olha só, né? Uma paralela que eu tenha que corta esse gráfico em mais do que um ponto, o gráfico já não representa função. Por quê? Porque daí eu vou ter o caso que há valores de x com mais de um correspondente y, né? Lembrem que isso não pode acontecer para a situação representar uma função. Cada valor de x tem que ter apenas um correspondente em y, né? Então, só recapitulando, para o gráfico representar função, todas as paralelas, né? Observe que aqui está escrito todas as paralelas ao eixo y, devem cortar o gráfico em apenas um ponto, certo? E para o gráfico não representar função, se eu tiver uma paralela ao eixo y, então uma paralela ao eixo y já basta. Se essa paralela cortar o gráfico em 2 pontos ou mais, já o gráfico não representa função, certo?